Ele já começa o romance uma com a carta do Manuel Pena, e está em itálico, né? Isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios qualquer coisa, o que primeiro lhe passar pela cabeça, e amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez, sempre a mesma pergunta, e a cada dia receberá uma resposta diferente. A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade. Virá escorado em fatos que até então terão lhe parecido incontestáveis, que o antropólogo americano Bill Auckland, meu amigo, morreu na noite de 2 de agosto de 1939, aos 27 anos, que se matou sem explicações aparentes, num ato intempestivo e de uma violência assustadora, que se maltratou, a despeito das súplicas dos 2 índios que o acompanhavam, na sua última jornada de volta da aldeia para a Carolina, e que fugiram apavorados diante do horror e do sangue. Bill, Bill, Bill Quinn, Bill Quinn, uh, foi um etnologista americano que veio aqui no Brasil fazer uma pesquisa numa tribo aqui no Brasil, e em 1938 ele cometeu suicídio, e ele cometeu suicídio em 2 de agosto de 1939. A causa, assim, o motivo pelo qual ele cometeu o suicídio e decidiu tirar a própria vida ainda é um mistério. E ele veio para o Brasil para estudar os índios Craho, fazer uma pesquisa. Algumas pessoas especulam que ele estivesse com alguma doença, com alguma infecção, com uma doença que poderia ser transmissível e incurável na época. Mas, além disso, tudo é especulação. Ele escreveu 4 livros, 3 deles póstumamente, né? E foi esse pano de fundo aí que o Bernardo Carvalho usou para escrever um romance ficcional chamado 9 Noites. Ele publicou esse livro em 2002. Se existe, além disso, alguma verdade que Bernardo Carvalho escreveu neste livro, nós não sabemos. O Bernardo deixa claro que é uma ficção, que é um romance de ficção. Apesar de usar esse fato histórico, né, como uma inspiração, né, para escrever esse livro. Esse romance tem 2 narradores. Tem um narrador que está mandando uma carta para alguém que a gente não sabe quem é. Um narrador que conheceu o Bill Quinn durante 9 noites, conversou com ele. E ele era um engenheiro que morava em Carolina e que era responsável pelas correspondências. E era o único amigo que o etnólogo tinha por aqui, que era a única pessoa com quem ele conversava. E é através dessa pessoa que a gente fica sabendo um pouco da personalidade do etnólogo, né? O quanto ele era solitário e parecia depressivo e tinha problemas com... Ele tinha problemas com álcool,
e aparentemente também tinha problemas com sexo. Então a gente está lendo dois narradores aqui, a gente consegue identificar porque a carta ela fica em itálico. Então ele sempre fala: isto é para quando você vier. Ele praticamente começa sempre a carta dessa forma. Isto é para quando você vier. E esse você a gente não sabe quem é, certo? Ele é um livro confuso porque ele vai entrelaçar as histórias, né? Como é que se diz? Ele vai falar do presente, ele está falando aqui no presente, mas aí ele vai falar do passado, ou seja, existe aí 1938, né? Existe aí o tempo dos anos 70, quando quando o narrador que está investigando conta a história dele, quando criança, no Alto do Xingu, se eu não me engano, na fazenda do pai. Então ele vai contar a memória dele, pessoal, tanto dele quando era criança, nos anos 70, junto com o pai dele, quanto a memória dele atualmente, quando ele vai visitar os índios, a mesma tribo indígena onde o antropólogo esteve 60 anos antes. Ele começa a resgatar algumas cartas, ele começa a falar com pessoas que conviveram, ou filhos de pessoas que conviveram ali, que tiveram algum contato com o etnólogo. E ele fala também a própria história dele. Esse, esse romance aqui, ele traz o índio de uma forma, assim, eu não vou generalizar porque ele está falando de uma tribo especificamente, mas ele traz uma visão um pouco mais realista, mas realista do ponto de vista dele, né? Da bagagem cultural, da bagagem, enfim, dele. Ele não está fazendo uma pesquisa, ele não está fazendo, assim, digo, uma pesquisa antropológica ou qualquer outra coisa. E aqui ele vai trazer algumas cartas, né, que o Beowulf Queen mandou para algumas pessoas antes de cometer o suicídio. E ele mandou para sua orientadora lá nos Estados Unidos, mandou para a pessoa que estava orientando ele aqui no Brasil. Então, existia uma pessoa responsável por ele aqui no Brasil, porque a gente estava vivendo uma época de Estado Novo, na época de Getúlio Vargas. Então, existia todo um controle. Aí ele vai abordar aqui essas cartas e também as cartas que essas pessoas mandaram para ele. Então, a gente começa a conhecer um pouquinho do etnólogo através dessas cartas. E ele deixa claro que não foi culpa dos índios o motivo do suicídio dele, que os índios não teve culpa alguma do que aconteceu. Pede para todo mundo desinfetar as cartas e deixa claro que os índios não tiveram nada a ver com isso. Em adicional a isso, o Beowulf, ele recebeu umas cartas, ele ficou muito mal com o que estava escrito lá na carta, mas ele não guardou as cartas e incendiou as cartas. Fica um suspense, fica um mistério durante todo o livro. O antropólogo chega a dizer que ele está com uma doença contagiosa, mas os índios disseram que ele não tinha nenhum sinal de doença. Então, essa suposição que ele teria se matado por causa dessa doença foi descartada pelos índios, mas mesmo assim a gente fica no suspense. Ele era uma pessoa muito solitária, né? Ele não conversava com as pessoas, ele não estava gostando de ficar na tribo. A visão dele e a maneira como ele fala sobre os índios incomoda bastante. E eu acho que isso é, obviamente, proposital, né? Eu acho que o autor queria mesmo que a gente se sentisse incomodado. Existem muitas pontas soltas no sentido de que a gente faz muitas suposições durante o livro, durante a narrativa, porque são cartas que são trocadas e como essas pessoas se conhecem, elas não precisam se explicar. Existem apenas suposições, a gente não está sabendo
de tudo. Não é um narrador onipresente, é um narrador que está investigando, que sabe de algumas coisas entrecortadas, né? Porque muitas pessoas ali nem existem mais. A gente fica supondo muita coisa, porque as pessoas não conheciam o etnólogo tão bem. Não existia ninguém que soubesse da história verdadeira, né? Conhecesse ele tão profundamente, porque ele era uma pessoa fechada. São cartas ali de pessoas que se conhecem, mas não se conhecem tão bem assim. Então a gente supõe, por exemplo, que o Bill Crane é bissexual. A gente supõe que ele teria realmente tido alguma doença, não sei. A gente supõe que ele teve uma história, que ele teria uma história de triângulo amoroso envolvendo um amigo fotógrafo e uma mulher. E a gente, no final, a gente tem, de certa forma, uma revelação em relação ao filho do fotógrafo, que era amigo do etnólogo. Se existe alguma verdade além dessa, que a gente já sabe, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. A gente não sabe se o autor realmente fez alguma pesquisa. Então, assim, a gente faz muitas suposições, inclusive em relação ao autor do livro, né? Se existe algum fundo de verdade nessa história aqui. Fica uma reflexão aí também de uma pessoa, eu vi umas lives do canal Fala para Camões. Eu achei muito interessante a reflexão que eles fazem em relação a como os índios são retratados nessa obra aqui. E quando a gente fala sobre essa obra aqui, a gente está falando do, de um narrador, não está falando propriamente do autor. Não vamos confundir as coisas, né? Porque às vezes a gente pode confundir o narrador com o autor e aqui a gente não sabe até onde o autor realmente se envolveu com a história de fato. Então a gente está falando aqui do ponto de vista, qual é o ponto de vista do narrador em relação aos índios e o ponto de vista do etnólogo em relação aos índios, né? Então eles fazem essa reflexão em relação à representação dos índios nessa obra. Então eu achei muito interessante falar sobre isso, porque é uma história ainda que a gente, mesmo enquanto brasileiros, a gente não conhece, a gente não tem convivência. Vou deixar também outras fontes aí para vocês darem uma olhada. É uma reflexão que vale muito a pena. E é uma leitura que vale muito a pena, porque é um suspense, um mistério do começo ao fim que deixa a gente curioso até o final do livro.